Bom, a deputada federal também falou aqui em entrevista à CNN que não poderia ser extraditado por causa desse fato de ter cidadania italiana. Mas o ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal no esquema do mensalão, já há mais de 10 anos, também tinha dupla cidadania e foi extraditado da Itália para o Brasil. Demorou, foi um daqueles casos, aqueles grandes imbróglios, mas foi extraditado. Quem vai explicar para nós esse precedente é o Pedro Venceslau, de volta aqui para a tela. Pedro, me lembro bem lá na época de cobertura do julgamento do mensalão, à medida que o julgamento ocorreu em 2012. O escândalo é de quase 20 anos atrás, né? Dia 6 agora de junho, sexta-feira, completam-se 20 anos que esse escândalo veio à tona a partir de uma entrevista do ex-deputado federal Roberto Jefferson, tema de documentário sob o comando da nossa colega Clarice Oliveira, que vai ao ar aqui em primeira mão na CNN na noite de sexta-feira. Mas me lembro da época do julgamento em 2012 que Henrique Pizzolatto deu no pé, foi para a Itália usando esta cidadania italiana antes de qualquer coisa acontecer. Foi um imbróglio, ficou uma grande discussão. Tinha aquele contexto todo da não extradição de Cesare Battisti, que era condenado pela justiça italiana, recebeu no último dia de mandato de Lula a permissão para seguir no Brasil e não ter sido extraditado. Posteriormente, ele foi extraditado já no governo Bolsonaro. Enfim, tem uma série de questões diplomáticas envolvendo Brasil e Itália, mas sim, é possível ter extradição mesmo de brasileiro nato que tem a cidadania italiana. Eu falei bastante aqui, a tua vez de parlare e explicare, Pedro Venceslau. Pois é, ontem o primeiro movimento foi entender se a Carla Zambelli pode chegar na Itália, vamos com calma, né? Porque agora que ela ainda está nos Estados Unidos e foi decretada a prisão dela aqui no Brasil, preventiva, então o próximo passo é incluir o nome dela na difusão vermelha da Interpol. Portanto, ela pode ser presa no aeroporto. Isso porque os Estados Unidos e o Brasil também têm acordos dos dois países. Mas chegando, vamos supor que ela chegue na Itália. E aí eu conversei com advogados especialistas, criminalistas, né? Entre eles o Reinaldo Santos Almeida, que é professor da UFRJ, e também com o Marco Aurélio Carvalho, do Grupo Prerrogativas, porque tem a ver com essa questão da época do mensalão. Eles têm uma lembrança muito boa da época do Pizzolatto, para fazer a correlação dos dois casos. E eles dizem que sim, o caso do Pizzolatto é um precedente para o caso da Carla Zambelli. São situações juridicamente parecidas. O Pizzolatto, como você disse, foi condenado a 12 anos e 7 meses de prisão por lavagem de dinheiro. O nome dele já estava na difusão vermelha, mas ele conseguiu embarcar para a Itália usando um passaporte falso do irmão, que já tinha morrido. Chegou na Itália como cidadão italiano, ficou por lá e acabou sendo extraditado. Por quê? Porque a Constituição italiana, que é diferente da brasileira, prevê a extradição, exceto para crimes políticos. Então, no caso, a Carla Zambelli está sendo julgada no Supremo Tribunal Federal e recebeu já uma condenação por um crime que não é político, um crime comum. Então, ela pode tentar convencer as autoridades italianas de que ela está sendo perseguida politicamente. Mas, nesse caso, então, existem alguns tratados que baseiam essa decisão do Pizzolatto e podem basear a decisão relativa a Carla Zambelli. O primeiro, o Tratado Bilateral Brasil-Itália, de 1993. Um tratado, e depois teve a Convenção de Palermo, que é uma convenção penal. Ou seja, os países que têm tratados e convenções com a Itália podem extraditar os cidadãos, mesmo que eles sejam cidadãos desse país, cidadãos natos. É o caso, no caso da Carla Zambelli. E aí tem um agravante, né? Tem outros casos de italianos que o processo demorou mais tempo porque eles tinham uma outra relação com o país. Moraram lá, tiveram um negócio lá, têm familiares lá, ou falam italiano, etc. E não é o caso, era o caso, por exemplo, do Pizzolatto, não é o caso da Carla Zambelli. Então ela não tem uma relação com a Itália, o que dificultaria qualquer processo nesse sentido. E aí existe uma diferença, como você mencionou, entre o caso Cesare Battisti. Porque mencionei que existem tratados e os tratados valem para os dois lados. Quando o Cesare Battisti foi condenado na Itália por crimes relacionados a terrorismo, ele então foge da Itália e vem parar no Brasil. O governo do presidente Lula negou a extradição dele em 2010. E aí criou-se uma crise diplomática entre Brasil e Itália.
Depois, quando Michel Temer assume a presidência da República, Cesare Battisti, então, tem que deixar o Brasil, fugir do Brasil, porque o presidente Temer assinou a extradição dele. Então, é uma decisão que também é política. Qual seria uma das apostas de Carla Zambelli? Segundo interlocutores dela, tentar se aproximar do governo de Giorgia Meloni, que é um governo de direita, e tentar convencer as autoridades italianas de que ela é uma perseguida política para conseguir um asilo. E dessa forma ela conseguiria permanecer na Itália. Não parece ser a opção mais segura para ela, tanto é que ela já está vislumbrando uma mudança de estratégia, especialmente depois que o caso repercutiu na Itália e que parlamentares do país já estão questionando o governo e questionando as autoridades para se antecipar à eventual chegada dela e já agilizar o processo de extradição.